Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo para falar hoje nada específico de nenhum jogo, mas para falar de uma situação absurda que envolve o Flamengo, que hoje é sábado, dia 27 de abril. Você entra no Twitter ou vai ver as reportagens nos portais de esportes. Parece que o Flamengo está em crise, sabe? Se chegar um extraterrestre aqui hoje e for pesquisar sobre o Flamengo em Twitter, né, ver o que as pessoas estão falando, o que jornalistas estão escrevendo, vai achar assim que o Flamengo tá perdendo todos os jogos. E tem torcedor que cai nessa história, velho. É inacreditável, assim. Então eu queria falar um pouco sobre isso. O Flamengo 2024, campeão carioca, invicto, certo? Líder do Campeonato Brasileiro, empatado em número de pontos com o Bragantino, 7 pontos. Ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras fora de casa, certo? Esse até agora é o ano do Flamengo. Na Libertadores, está em segundo colocado. Uma vitória no Maracanã contra o Palestinos, um empate na Colômbia contra o Milionários e uma derrota para a Bolívia, para o Bolívar, na Bolívia, na altitude de quase 4.000 metros. Então, agora no retorno da Libertadores, o Flamengo faz 2 jogos no Maracanã, Bolívar e Milionários. Lembrando que na Colômbia e na Bolívia o Flamengo enfrentou a altitude, o que não dá para deixar de lado, tem que ser levado em consideração. Lá na Colômbia, contra o Milionários, tomou um gol de vacilo com um jogador a mais, isso é um fato. E lá na Bolívia, contra o Bolívar, na altitude lá também, no erro de passe do De La Cruz, erro de bote do Igor Jesus, o Flamengo tomou um gol. Agora faz 2 jogos no Maracanã e o jogo no Chile contra o Palestinos é sem altitude, que é uma coisa que interfere. Então, na minha opinião, o Flamengo tem tudo para fazer 9 pontos e terminar em primeiro lugar no grupo. A primeira loucura da torcida do Flamengo é em relação à Libertadores. Eu tive que responder pessoas no Twitter falando que se o Flamengo não for primeiro colocado no grupo, é fracasso. Se o Flamengo não for primeiro colocado do grupo, não vai ganhar a Libertadores. É loucura. É óbvio e evidente de que você ser primeiro colocado no grupo é ótimo. Você vai decidir em casa. Todo mata-mata, se você puder fazer o segundo jogo em casa, é melhor. Mas isso não pode condicionar se você vai ser campeão ou não. Aí é muito pouco, aí é time de várzea, porra. E para piorar, alguns fazem analogia com o ano passado, que foi um fracasso, que o Flamengo foi eliminado pelo Libertad do Paraguai, que fez o segundo jogo lá no Paraguai. O Flamengo foi eliminado pelo Libertad porque o time era uma merda. Os treinadores que o Flamengo contratou ano passado eram uma bosta. Não conseguiram em nenhum momento acertar o time. Não conseguiram fazer os jogadores correr. Os jogadores de ano passado tecnicamente foram mal, foi um fracasso. O ano começou errado, com 2 meses de férias e terminou errado. A única coisa certa de 2023 foi trazer o Tite logo, para ele já tentar arrumar o time, já ir conhecendo o time. Então o Flamengo não foi eliminado ano passado porque fez o segundo jogo no Paraguai. Foi porque tomou 3 gols de cabeça no mesmo jogo. Aí agora, parece que o torcedor, alguns, né, gente? Toda vez que eu falar torcedor, não é todo mundo não, mas parece que só acompanha o Flamengo na Libertadores de 2019 para cá. Em 2019, para quem esqueceu, o Flamengo fez o segundo jogo contra o Inter, as quartas de finais, foi lá no estádio do Inter. Foi lá no estádio do Inter, que tem aquele lance do Galvão narrando. Olha o Gabigol tá livre. Que o Bruno Henrique dá o passe e o Gabigol faz o gol. Foi um jogo difícil.
O Flamengo classificou fora de casa. Em 2019, o Flamengo passou nas oitavas do Emelec nos pênaltis. Então, assim, Libertadores é isso aí mesmo. Eu não estou feliz com o desempenho do Flamengo na Libertadores. Mas eu entendo, a gente tem que analisar criticamente o que acontece. Entendo, na Bolívia, na altitude, o Flamengo nunca vai ganhar, é muito difícil. Nenhum time brasileiro, na verdade. Eu até tinha a relação dos últimos 20 jogos de brasileiro jogando lá contra o Bolívar, desde a década de 80. Tem 2 vitórias, uma do Grêmio em 83 e uma do Palmeiras em 2020 ou 2022, se não me engano. O resto é derrota ou empate. Desde a década de 80 que fizeram a pesquisa. O vacilo para mim até agora é um empate contra o Milionários. Que tinha uma altitude, mas não era tanta igual da Bolívia. Mas um vacilo que o Flamengo deu ganhando o jogo e com um jogador a mais. Sabe? Mas não é também um desespero. Nossa, que absurdo. Aí agora, a questão que está em voga, inclusive com Paulo Vinícius Coelho, que é um jornalista, mas ele leva a paixão clubista acima de tudo, fez uma matéria que o Flamengo ia ter que escolher entre a ciência e o resultado. Olha o nível de absurdo que é. Ciência e resultado. Nós agora não podemos negar a ciência. Por exemplo, hoje, o técnico do Atlético Mineiro, que é um argentino, o Hulk não vai nem viajar por causa do desgaste. E o Hulk é um monstro, né, velho? O Hulk é, preparo físico invejável. O técnico nem relacionou ele pro jogo. Mas no Flamengo não pode. Aí já bota na cabeça do torcedor mais fraco mentalmente de que a ciência tá errada, tem que botar pra jogar. Porra, velho. Olha a matéria do cara. O Tite vai ter que escolher entre a ciência e o resultado. Os resultados até agora são bons. Quer dizer que o Flamengo não pode ter um vacilo. Tem que ganhar todos os jogos. Aí tem torcedor que ainda vem assim, e jornalista também. Ah, porque o Flamengo tem o elenco mais caro da América do Sul. Então não precisa jogar, velho. Se tem o melhor elenco, pronto. Não é assim, não. Tem vários fatores que interferem no jogo. E tem, às vezes, a gente esquece que o Flamengo joga contra adversários. O Flamengo não joga sozinho, não, contra um time qualquer, não, velho. Seja no Brasileirão, seja na Libertadores, tem um adversário que se preparou, tem um adversário que quer ganhar muito do Flamengo. Todo mundo dá a vida contra o Flamengo. Corre mais contra o Flamengo, para ganhar do Flamengo. Então, porra, já tem gente falando que tem que demitir o Tite, tem gente que eu conheço, falando, o Tite não vai dar certo, o Tite não chega no meio do ano. Aí no mesmo dia que o Flamengo perdeu pro Bolívar, no mesmo dia e horário, o Palmeiras venceu uma virada, estava perdendo de 2-0, venceu de 3-2 da LDU. Tem altitude também lá, mas não é tanto, mas tem altitude. Ah, por que o Palmeiras ganhou, sendo que o elenco do Palmeiras, teoricamente, não é tão técnico quanto o do Flamengo e tal? Porque o Abel Ferreira tá lá há 4 anos. Enquanto que nesses 4 anos do Abel Ferreira no Palmeiras, o Tite é o 7º técnico. O trabalho do Tite é bom. Aí hoje tem outra matéria lá, que eu esqueci o nome do jornalista, mas escreve no Globo lá. Entendeu? Tite não tem a cara do Flamengo. Qual é a cara do Flamengo? É o Renato Gaúcho, que o time fazia 20 gols, tomava 25. Sabe? Loucura, velho. Ah, porque o Tite é pragmático. O Flamengo passou lá o Carioca, lá tomou um gol. Tudo bem que, né, o Carioca, eu só vou analisar aqui os clássicos. O Flamengo jogou não sei quantos clássicos no Carioca.
Flamengo, Vasco, Botafogo. Não tomou gol no clássico. Aí beleza. Quanto a time pequeno eu nem levo em consideração muito não. Aí se comprou a ideia de que o Flamengo é um time defensivo, retranqueiro. Não é. O problema é que em alguns jogos, a nossa parte ofensiva, quando o Flamengo chega no ataque, erra. Tomada de decisão, erra cruzamento, não consegue acertar o último passe, finaliza para fora. O problema, quem está acompanhando os jogos do Flamengo desse ano, o problema nosso, não é de não criar jogadas, não é de não conseguir chegar no ataque, é de não conseguir finalizar com qualidade a jogada. Quem falar que o Flamengo é um time retranqueiro, tá vendo outro jogo, velho. Tá comprando uma ideia pronta. Então tá criando crise onde não tem. Sabe? Ah, o Flamengo pode jogar mais? Na minha opinião, pode. Na minha opinião, precisa parar um pouco de tentar ficar fazendo ligação direta, diminuir. Esse lançamento da defesa, buscando as costas da defesa adversária, eu acho válido. Mas não em excesso, como o Flamengo vem fazendo. Acho que pode sair tocando mais, bola no chão. Tem jogadores bons para isso. Mas não é uma coisa de outro mundo. Então tem torcedor que 2019 fez mal. Tem torcedor acreditando que 2019 é o normal. Não. 2019 é um ponto maravilhoso da nossa história, mas é um ponto fora da curva. A simbiose que teve entre Jorge Jesus e os jogadores, eu acho muito difícil de acontecer. Todos os jogadores do Flamengo jogaram assim, no auge da forma técnica. No auge, todos. Do Diego Alves ao Bruno Henrique. E ainda entenderam e conseguiram colocar em prática o que o Jorge Jesus pedia. O Jorge Jesus chegou no Flamengo com mais de 60 anos, não lembro, mas já chegou com uma carreira gigante no futebol. E foi o melhor trabalho dele até então, foi aonde ele mais apareceu. Isso ele diz, foi aonde os jogadores mais entenderam o que ele queria. Só que acabou, não vai acontecer de novo. O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores de 2022 invicto, com o Dorival Júnior. Mas não conseguiu encantar tanto como foi 2019. Só que não vai acontecer de novo, vai demorar muito. Por uma série de questões. E na minha modesta opinião, é parte muito da questão técnica. Sabe? O time do Flamengo ainda, esses jogadores, esse nosso elenco ainda pode render muito tecnicamente. Eu acho que os caras ainda têm que evoluir na parte técnica. Para mim é o principal problema do Flamengo. Aí, pelo amor de Deus, velho. Um cara escrever que o Tite, o problema do Tite é que não tem o DNA rubro-negro. Qual é o DNA rubro-negro? A gente gosta do time jogando pra frente, atacando, é óbvio. É óbvio. Só que quem assiste o jogo, lógico que não é todo jogo que o Flamengo vai jogar bem. Beleza. Mas quem assistiu o jogo Brasileirão, Flamengo e Atlético Goianiense, naquele pasto lá, não dá pra analisar. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Flamengo jogou muito bem. Teve 10 minutos de oscilação lá, onde o São Paulo fez gol. O São Paulo agora na Libertadores meteu 3-0 fora de casa. Não é um time ruim, não. Igual se prega. Outra coisa também, você vai ver jogo do Flamengo na televisão. Aí os comentaristas, principalmente o Roger Flores. Todo adversário do Flamengo é uma porcaria e o Flamengo tem a obrigação de golear. É impressionante. E todo adversário do Palmeiras é difícil. A vitória do Palmeiras foi suada, merecedora. Se o Flamengo ganhar apertado, não vale, não presta. Tem que ganhar dando show. Pelo amor de Deus, gente. Não pode cair nessa história da imprensa aí, de jornalista. Volto a repetir. O jornalismo esportivo brasileiro, especialista em futebol, ele é clubista.
Então tem que tomar cuidado com o que se lê, com o que se ouve, com o que se consome de informação. Sabe? Nós estamos hoje terminando o mês de abril. Amanhã o Flamengo joga a 4ª rodada do Brasileirão. O time tem, em 9 pontos possíveis, o Flamengo tem 7. Tendo enfrentado São Paulo e Palmeiras. Tem torcedor que ficou chateado com 2-1 contra o São Paulo. Queria 5-0, 4-0. Queria que o São Paulo não passasse do meio de campo. Ah, o Flamengo tomou um gol do São Paulo. Porra. Pode criticar, sim. A questão, assim, contra o Palmeiras, o primeiro tempo. O Flamengo entrou no jogo do Palmeiras. O Flamengo entrou para não perder, como disse o Alan. Mas no segundo tempo, o Tite soltou mais um time. O Flamengo, se você for analisar o Flamengo e Palmeiras, quem criou mais chances e quem jogou melhor, quem procurou mais o gol foi o Flamengo. Volto a repetir, vocês querem o Flamengo do Renato Gaúcho? O time que atacava e não conseguia se defender? Aí quando não fazia 4 gols, perdia. O Flamengo do Renato para ganhar tinha que fazer no mínimo 3, porque 2 tomava. Aí agora se cria algumas pessoas influentes. O Tite é pragmático. O time do Tite é isso aí mesmo. Fora Tite. Aí o torcedor, fora Tite. Vai vir quem pro lugar do Tite? Aí vocês querem trocar. Aí vai continuar perdendo pro Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado, ganhando de 1-0, 2-1 com gol no final do jogo, campeão brasileiro. O Botafogo pipocou, o Flamengo ficou 4 pontos atrás do Palmeiras. 4 pontos atrás do Palmeiras. Escolha errada de técnico, não vou falar do que já passou, todo mundo sabe. Aí agora vamos demitir o Tite, porque o Flamengo não tá dando espetáculo. A gente quer o Flamengo de 2019. Vamos demitir o Tite, vai trazer quem? Em relação à ciência, é o único clube que tem essa polêmica. Ah, o Flamengo tá usando a ciência. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Bom é na época que o jogador chupava laranja no vestiário. Agora é muito mimimi. Pelo amor de Deus, né? Acho que nós já evoluímos para entender que a ciência é importante para tudo. O Tite não escala. Ah, não, velho. O time do Flamengo que entrou contra o Bolívar, tirando o Wesley, que não é jogador de futebol, e o Vitor Hugo, todos os outros podem se tornar titulares no time do Tite. Alguém acha que o Gerson não pode jogar bem e virar titular? Alguém acha que o Vinha pode... Ah, o Vinha barrou o Ayrton Lucas. Ninguém vai gritar se acontecer. Ah, o Léo Ortiz é titular. Tudo jogou na altitude lá. O De La Cruz, titular, jogou. Fabrício Bruno, titular, jogou. Luiz Araújo entrou no intervalo, titular. Então não adianta o Flamengo ter um elenco bom. Então não adianta o Flamengo ter pro meio de campo Pulgar, Alan, De La Cruz, Gerson e o próprio Igor Jesus, que joga bem. Vacilou lá na Bolívia, mas, porra, pelo amor de Deus, não dá pra crucificar o menino, que ele errou aquela cabeçada lá da onde saiu o gol, né? Jogando na 4.000 metros de altura. Então não, tem que jogar sempre os mesmos. Nós vamos jogar sempre os mesmos. Todos os times procuram ter, do mundo todo, procura ter um elenco bom. O Flamengo tem um elenco bom? Tem. Algumas peças em algumas posições faltam. Principalmente lateral direita e principalmente ponta, né? Que o Tite gosta de jogar com ponta. Só tem Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique, é pouco. Mas do time que entrou contra o Bolívar, olha o time, velho. Não é um time qualquer, não. Ó. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Matias Vinha. Porra. O meio de campo, De La Cruz, Gerson e Igor Jesus.
Bruno Henrique e Vitor Hugo. É um time ruim. Nossa, o Flamengo foi com time reserva. Foi, com bastante jogadores reserva. Mas olha o nível desses jogadores. Aí a imprensa, alguns, por mau caratismo, a manchete é Flamengo perde com um time reserva. Mas você levar o time titular do Flamengo, o Flamengo ia ganhar do Bolívar? A gente não sabe. Mas o jogo ia ser muito diferente do que foi. O Arrascaeta ia voar na altitude. Ia fazer gol, ia dar 2 assistências pro Pedro. O Pedro ia fazer mais do que o Bruno Henrique fez de centroavante. Ah, é um absurdo botar o Bruno Henrique de centroavante. Não, não é. O Gabigol tá suspenso. O Pedro estava muito desgastado fisicamente. Aí leva o Pedro para altitude, o Pedro tem um estiramento muscular, 2 meses fora, e aí? Não tem Gabigol que está suspenso. Como é que vai fazer? Tem o Carlinhos que veio do Nova Iguaçu. Então tem que confiar na comissão técnica que está lá, velho. Os caras não são burros não, velho. Se não levou, né? Quem ficou no Brasil? Léo Pereira estava com virose lá, passando mal. O Cebolinha tá machucado na panturrilha. Quem que ficou no Brasil? Pedro, Arrascaeta, o Alan. O Alan tem um negócio no sangue lá na hemoglobina dele que ele não consegue jogar na altitude, sente muito. Ah, usou a ciência. Futebol é raiz. Pelo amor de Deus, não vamos ser burros a esse ponto, não. Então não fez diferença no resultado o time que entrou em campo. Podemos criticar o jogo da Bolívia, eu critiquei no episódio lá do meu podcast que fala sobre o jogo, a questão de muita bola longa. A questão do Flamengo ter ficado no primeiro tempo só 30% com a bola no pé. Só que na entrevista o Tite fala que pediu para o time se aproximar, mas dentro de campo não deu para fazer. Só para terminar, amanhã o Flamengo joga às 11 horas da manhã contra o Botafogo, clássico. A previsão é de calor no Rio de Janeiro. O Palmeiras jogou no mesmo horário e no mesmo dia que o Flamengo na Libertadores. Só que o Palmeiras, olha só o que eu vou falar agora, o Palmeiras só joga na segunda. Eu até olhei errado, achei que era no domingo à noite, o que já seria um absurdo. O Palmeiras vai jogar mais de 24 horas depois do que o Flamengo. Então a diretoria do Flamengo aceitou jogar domingo, 11 horas da manhã contra o Botafogo. A comissão técnica entendeu que o jogo contra o Botafogo é mais importante do que jogar lá na Bolívia, levar o time completo para Bolívia, jogador desgastado pela sequência de jogos. Aí queria que levasse o elenco completo, jogador com risco de lesão, jogador com uma sequência de jogos igual o Pedro, por exemplo. E chega contra o Botafogo, aí jogou quarta-feira à noite, o jogo acabou meia-noite. Aí tem a viagem pro Rio de Janeiro, que é longa. Aí tem o treino lá antes do jogo contra o Botafogo. Aí domingo, 11 horas, bota o mesmo time que jogou contra o Bolívar, lá na altitude. Não, negócio de poupar é besteira. Bota o mesmo time lá, titular. Jogasse quarta-feira na Bolívia e domingo, 11 horas da manhã, no calor do Rio de Janeiro contra o Botafogo, que é clássico. Olha só como é que é burrice pensar isso. Então o Flamengo fez certo. Levou um time muito bom para a Bolívia, que eu já falei quem que jogou, todo mundo viu o jogo. E vai botar um time muito bom contra o Botafogo. Arrascaeta descansado, Pedro descansado, Eric Pulgar descansado, Ayrton Lucas descansado. Se esses 4 jogam lá na altitude, 90 minutos, 70 minutos, eles iam ter o mesmo desempenho jogando domingo, 11 horas contra o Botafogo? A nossa campanha na Libertadores é administrável, velho. Não tô falando que perder pro Bolívar foi ruim, mas não é o fim do mundo. Ganha os 3 jogos agora, ganha os 2 no Maracanã e ganha do Palestinos lá no Chile, tranquilo.
Ganha do Botafogo domingo, com o time descansado, jogadores bem fisicamente. Ganha do Botafogo domingo. Ganhando do Botafogo amanhã, embala no Brasileirão. Vai para 10 pontos de 12 possíveis. Então não tem o que criticar, velho. Na boa. Tem o que criticar, sim. O Tite, se você quiser falar, como eu já disse, muita bola longa, né? E não sei, às vezes querer segurar o resultado ali no 1-0, mas isso vem desde o ano passado. Ok. Agora, criticar porque não levou o time titular para a Bolívia, tendo um elenco qualificado que o Flamengo tem. Associar também, se perder para o Botafogo, o Tite balança no cargo. Se por um azar lá o Flamengo não ganhar do Botafogo amanhã, o jogo vai acabar 1h da tarde, 1h30, já vai ter manchete, jornalista falando, Tite balança no cargo. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, filtrar o que a gente lê, sabe? E fazer a nossa análise. Não podemos ir só pela imprensa. Ok, pessoal? Saudações rubro-negras, abraço.